Oi, Antônio, tudo bem? Tudo bem? É que você não ia aparecer, ia matar minha aula? Não, estamos juntos. Marcos, Laura e Ana Paula. Ok, então, vamos lá. Na última aula, a gente trabalhou com o LinkedIn, né? Hoje eu trouxe para vocês um assunto que o pessoal pergunta muito quando a gente vai... Eles perguntam muito quando vão comprar computadores, né? Então, que marca que é melhor? Notebook ou desktop? Qual a configuração que eu devo adquirir? Então, são algumas dicas que eu vou passar para vocês, que eu achei interessante que o pessoal acaba perguntando, né? Na hora de comprar o seu computador. Eu vou dividir com vocês a minha tela. E esse arquivo eu vou mandar para vocês na hora que terminar a nossa aula. Tá bom? Ok. Aí vocês podem dar uma olhada com mais calma, tem bastante link, tá? Para vocês estarem buscando a referência, se caso tiver curiosidade, tá? Então vamos lá. Na nossa última aula, a gente falou sobre o LinkedIn, tá? Vocês deram uma fuçada lá, deu tempo de fazer alguma coisa, olhar? Ou não? Mano, não mexi não. Nada? Não tem problema. O que não falta nessa pandemia é tempo, né? É, Ou não, né? Parece que é. os dias estão correndo mais rápido do que se a gente tivesse normal, né? Parece, né? Já estamos praticamente em agosto. Olha só. Então É, vamos lá. O que você precisa saber para comprar o seu computador, né? Então você às vezes quer comprar uma máquina e às vezes você acabou se decidindo por um tipo de um modelo que você foi indicado, que o seu colega comprou, e daí, de repente, não era aquilo que você estava precisando, né? Então, com essas dicas que eu vou passar, aí você já deixa a par qual é a sua decisão, o que você vai achar melhor. Um notebook ou um desktop? O desktop é aquele computador de mesa, tá? Primeira coisa que você tem que se atentar, uma delas, né? É o monitor, tá? Monitor, se você for um jogador, no caso, né, que a gente chama, ou aquela pessoa, eu particularmente, eu gosto de monitor grande, tá? É melhor para você trabalhar, principalmente quando você vai usar, por exemplo, Photoshop. Então, são algumas coisas que, assim, particularmente eu gosto mais, que seja um monitor maior, tá? Então, aqui, se você for comprar um computador à parte, se você for montar um computador ou você adquiriu somente o gabinete, né, o CPU, né, e você quer comprar um monitor à parte, tá? Então, dica, eu particularmente, assim, e o que a mídia também fala, monitores de 17 polegadas são mais interessantes para que você tenha uma resolução melhor, tá? A qualidade da imagem é definida pelo monitor em conjunto com a placa de vídeo. Então, é assim, se você é aquele tipo de pessoa que quer utilizar o seu computador para profissional, né? Então, você quer uma boa resolução e tudo mais, então você também tem que ter, na hora de você for comprar o seu computador, o seu gabinete, na hora que você for montar sua placa-mãe, por exemplo, você pode escolher a placa de vídeo, tá? Importante, ó. A quantidade de pixel que o monitor pode exibir é que a gente chama de resolução. Quanto maior a resolução, maior a qualidade das imagens, tá? Como que eu faço para saber qual é a resolução do meu monitor? Como que eu vejo isso no meu computador? Ó, quando você clica aqui na sua área de trabalho, tá? Você pode vir aqui na sua área de trabalho. Esse aqui eu vou ver a resolução do meu computador, tá vendo? Configuração de exibição. Botão direito, configuração de exibição. A resolução do meu monitor eu consigo ver por essa opção aqui. Então, aqui, ó, tá vendo? Resolução da tela, tá vendo? Então, aqui, ó, quanto
mais melhor é a resolução da sua tela. Mais pixel tiver, melhor vai ser. Tá? Então, hoje, um computador, o máximo que ele vai conseguir fazer nas configurações que a gente tem hoje, nessa máquina que eu tenho aqui, é esse aqui. 1366 por 768. Padrão, 1024 por 768. Tá? É o padrão. Tá? Mas quanto mais, melhor. Isso é resolução de vídeo. Voltando aqui, ó. Isso se você for comprar um monitor à parte. Agora, se você for comprar o gabinete à parte e vai precisar do seu processador. Então, o que você vai fazer? Você vai montar um computador à parte com as características que você quer. Sai muito mais barato, tá? Então, por exemplo, você quer um monitor tal, você já sabe qual é a resolução que você vai querer. Agora, eu quero um processador que eu vou colocar nesse computador. O processador, ele é responsável por controlar todos os outros dispositivos. Então, é ele que dá o comando, tá? Então, por exemplo, você vai navegar na internet, é o processador que vai dar o comando para abrir o navegador. Você vai abrir um programa que está instalado no seu computador, um pacote Office, é o processador que vai mandar a ordem para que o Office abra, tá? Então, quanto melhor o seu processador, mais rápido vai ser essa resposta. Como é medida a velocidade do processador? Ele é medido em megahertz, tá? Então, aqui, ó, megahertz ou, no caso, gigahertz, né? Hoje em dia, a velocidade, no mínimo, que você tem que ter num processador é, no mínimo, 2, para ele estar rodando bem, tá? Se tiver a mais, é melhor ainda, tá? Os melhores processadores de 2020, ó, os melhores modelos, tem um link aqui, tá? Que eu vou deixar para vocês nesse arquivinho, é a Intel e a AMD. Se você for comprar computador, dica, uma opinião minha que eu gosto, compre da Intel, é melhor, tá? A AMD é bom também, só que ele tem um pequeno probleminha, né? Com o tempo, ele vai esquentando muito, dependendo do que você vai fazendo. E o computador, quando ele começa a aquecer, ele vai dando sinal de desgaste. Então, quando ele começa a aquecer, você pode perceber que ou é a placa que vai estar queimando, né, o processador, ou, no caso não está refrigerando, tá? Então, ele está superaquecendo por conta disso. E o AMD é um desses que acaba aquecendo mais rapidamente. Da Intel é tranquilo. Como que eu vejo a configuração do meu computador? Aqui, ó, no menu iniciar, tá vendo? Eu venho aqui, ó, no meu, digito meu, vai aparecer lá meu computador. Eu clico com o botão direito em cima e venho em propriedades, ó. Quando eu clico em propriedades, eu vejo lá as configurações básicas do meu computador. Aqui nós temos o processador dessa máquina que eu estou operando. Então, ele tem um Intel, ele tem um i3 com velocidade de 2.4 GHz de processamento, tá? Então, assim, no quesito de processador, para um operador simples, básico, essa configuração está ótima. Então, hoje em dia, se você for comprar uma máquina, procura, então, Intel acima de i3, se possível, tá? E velocidade acima de 2, tá? Outra coisa importante, a placa-mãe. A placa-mãe é importantíssimo também e a memória, tá? A placa-mãe é o principal componente. Ela você pode encontrar ela em duas versões, na versão on-board e off-board. O que seria isso? On-board é quando os componentes eles são integrados à placa, ou seja, se você estiver utilizando o seu computador e der uma descarga elétrica, que vem da rua, uma oscilação, alguma coisa assim, ele vem e se sua placa for on-board, ele queima todos os componentes que estão acoplados à sua placa. Ou seja, você perde a sua placa inteira. Agora, se ela for off-board, ou seja, fora da placa, se der uma descarga elétrica, por exemplo, e
vier direto para o seu, por exemplo, para a sua placa de vídeo, tá? Então só vai queimar a placa de vídeo, não vai passar para os outros componentes. Então você só queima a placa de vídeo e aí você pode estar substituindo, tá? Em que situações eu encontro placa on-board e off-board? Placas on-board é naqueles computadores que você compra de loja, tá? On-board, praticamente todas são on-board, todas elas são acopladas, porque é um pouco mais barata. Se você for mandar montar o seu computador, peça a placa-mãe off-board. Marcas, modelos que eu gosto muito é Asus. Asus é excelente como placa-mãe, tá? Aqui, ó, tem alguns exemplos, modelos de placas-mães, né? Para processador Intel, as melhores opções para você poder comprar caso você queira montar a sua máquina, tá? Antes da gente passar aqui, eu vou mostrar para vocês só a parte aqui, ó, da memória, tá? Quando você for buscar um computador, o mínimo, hoje em dia, para você estar utilizando legal, o Windows 10, né? Navegação na internet, pacote Office, você pode estar utilizando o mínimo 2 GB de RAM, tá? Acima de 3 e 3 para cima e acima de 2 para a velocidade do seu processador. Então aqui, ó, tudo 2, tá? Só o i3 que é acima, que fica legal. Porque hoje em dia, com a tecnologia avançada, com certeza você vai querer instalar bastante programa na sua máquina. E é aí que acaba, é igual o celular. O celular você compra ele com um processador top, aí, bastante memória, e daqui a pouco armazenamento, né? Aí de repente você vai instalando programa, daqui a pouco seu celular fica uma carroça. É a mesma coisa com o computador. Tanto o notebook quanto o desktop, ele tem que ter configurações para que você possa instalar programas, para que ele não fique lento. Então, quanto mais programas você instalar, mais lento ele vai acabar ficando, tá? E notebook ou desktop? Qual que é a diferença entre um e outro? Qual que eu devo escolher? Dica, agora na pandemia, que a gente está vivendo esse momento em que todo mundo está precisando ficar em casa, trabalhando online, home office, os computadores o preço deles estão lá em cima. Se vocês forem pesquisar, não está acessível, está caro. Um computador balinha aí, tranquilo, você vai ter que pagar no mínimo uns 3 mil para estar adquirindo ele nessa pandemia, sendo que em outras épocas você poderia estar comprando ele por 2.500, 2.300. Tá? Então, se você for comprar, espera um pouquinho, vamos ver como que vai os próximos meses aí você dá o lance. Dica, na madrugada sempre rola ofertão, tá? Então, por exemplo, você quer comprar uma máquina, fica de olho, depois da 1h da manhã, 2, 3 horas da manhã, nossa, professor, você fica acordado essas horas? Eu fico, entendeu? Eu fico, às vezes eu tô tendo um pouquinho de insônia. Então, às vezes eu fico sapeando algumas coisas, eu fico jogando, entendeu? Então, a gente vê a queda dos preços, tá? Tanto notebook, computador e celular também. Deixa eu ver, quem está perguntando? Zumbi? Mais ou menos isso, Marcos, mais ou menos isso. Às vezes eu acordo de noite assim e fico lá zumbizando, né? Não sei o que está acontecendo. Enfim, procura olhar esses horários, mas procura comprar em lojas que tem suporte, assim, que você conhece. Então, Magazine Luiza, Americanas.com, Submarino, essas que dão para comprar. Ó, sugestão minha, assim, eu não sugiro comprar no Mercado Livre, a não ser que o vendedor seja gold, entendeu? Top, não tem nenhuma reclamação, tudo mais, essas coisas. Aí você pode até comprar, que lá também sai um pouco mais barato, nesses corujão aí da noite. Usados, Marcos. Todos os meus foram. Ok. Beleza, usado. Quando você for comprar usado, a primeira coisa que você faz,
Você vê o preço. O preço está muito barato. Verifica a configuração. Pega aquela configuração, joga na internet e vê quanto está valendo um novo. Tá? Se estiver muito abaixo do preço, muito demais, desconfia e começa a sapear. Por que você quer vender? O que aconteceu? Posso dar uma olhada? Aí você, entendeu? Dá aquelas sapeadas. Às vezes, as pessoas querem vender porque adquiriu um novo. Entendeu? Então, eles vendem para pagar o que comprou. Mas tem gente que faz sacanagem, entendeu? Vende gato por lebre. Deixa eu ver. Tem que saber a fonte e ter alguém que entenda. Então, Marcos, assim, se você não entende de nada, o que você faz? Como eu estou dando a dica, pega as configurações e vê lá o que é um processador. Procura lá, processador bom na internet. Tem tudo escrito lá. Intel, i5, aí ele vai te dar a configuração. É mais rápido que o i3? É mais rápido que o i7? Então, você fica sapeando para ver certinho. E, lógico, ver os comentários. Porque a pessoa que está vendendo muito barato, o pessoal, eu quero. Aí ele vai começar a dar dicas, né? O que aconteceu? Começa a perguntar, entendeu? Se possível, se ele te der a oportunidade de você ir lá e ver a máquina, beleza. Aí você vai, testa, vê se está tudo funcionando certinho. Se o Windows não é pirata, tem tudo isso também. Isso, ver memória também é muito importante, isso mesmo, Ana. Então, DDR2 ou DDR3, assim, é o que eu falo. Às vezes a pessoa está vendendo o computador, a memória, às vezes não é o tipo da DDR. É porque, na verdade, o computador, ele está, como que a gente fala? Está passado, está obsoleto, entendeu? Então, às vezes, dependendo do computador, ele não deixa você aumentar a memória, né? Então, por exemplo, você compra o computador, ele só vai aceitar DDR2, se ele for muito mais antigo, tá? Então, daí você, por exemplo, precisa um pouco mais de velocidade, então a DDR3, e ele não aceita. Então, por isso tem que ficar atento também nesse tipo de configuração. Isso tudo quem vai te passar é o vendedor, entendeu? A pessoa que adquiriu aquela máquina, ele com certeza vai saber as configurações do computador que ele está vendendo, né? Então, assim, eu vou comprar um desktop. Qual é a configuração dessa máquina usada? Aí o cara vai falar assim, é um Celeron, é um Intel. Quanto tem de memória? Ele tem 4 GB de RAM. Qual é o tipo de memória? DDR1, 2 ou 3? Ele vai falar, nem sei qual que é. Lógico, né? Só que se for muito importante para você a velocidade, a hora que você for testar lá na casa dele, no caso, que você vai comprar, você vai trabalhar, vai ver o que tem lá instalado, ele já vai te dar sinal se ele é lento ou não, tá? Então, tipo assim, se você for usar um computador para programas pesados, por exemplo, AutoCAD, que mais? Aquele que faz de celular, Android, entendeu? Esses programas são pesados. Então, se for um computador que não suporta isso, você já vai sacar de cara. Então, memória, no mínimo, para AutoCAD, mínimo 4. Ainda que ele fica lento ainda. Vamos jogar 6 aí, que é bom, ou 8, tá? Para melhorar. Porque são programas que são muito pesados. Agora, se você for usar só mais internet, usar o Office, navegar no Facebook, fazer trabalho escolar, então, um de 2 ou 4 fica bom também, tá? Bom, aqui, ó. A gente eu separei aqui alguns quesitos que foram dessa pesquisa que a gente fez. Então, notebook ou desktop, qual que é melhor? No quesito portabilidade, o notebook ganha. Por quê? Notebook você leva para qualquer lugar. Além de você poder guardar num lugar menor, né? Armazena bem pequenininho, você pode guardar ele em qualquer lugar. Diferentemente do desktop, né? Então, você tem um gabinete, tem um monitor, além dele tem fugiu o nome da cabeça, estabilizador,
que você também vai ter que adquirir, entendeu? Para estabilizar a energia. Então, ele ocupa um certo espaço na sua casa. Já o notebook, não. O notebook você guarda em qualquer lugar. Então, nesse quesito, armazenamento é a vantagem que o notebook leva, tá? É o caso do transporte, se você quiser levar ele para qualquer lugar, você leva. Não vai sair com a CPU embaixo, o gabinete embaixo do braço, né? Agora, em questão de desempenho, o gabinete, né, o desktop, ele ganha. Por quê? Você consegue comprar um computador com uma configuração muito melhor se ele for no formato desktop do que um notebook. Tá? Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês a comparação de um desktop com a mesma configuração no notebook. Você vai ver como que varia o preço. Você mesmo jogando no Google, você consegue ver. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, é um da marca Dell. Assim, eu particularmente, é o que eu mais gosto. Dell e Asus. Tá? São as marcas que eu mais gosto de utilizar, porque para mim nunca deu problema. Ah, professora, mas o que aconteceu? Eu dei a dica também para um aluno, e o aluno falou para mim que ele comprou um computador da Asus e deu problema, né? Ele usou uns 6, 7 meses e começou a dar problema. Acontece, entendeu? Para mim, nunca deu. Então, por isso que eu recomendo. Eu gosto dessa marca, então é o que eu uso mais. Só que para ele deu, entendeu? Então, a mesma coisa que serve para mim, às vezes não serve para você, né? Então, aqui, ó, esse tipo de computador aqui, de desktop, ó, ele não há como negar que são especificações ótimas, ou seja, esse daqui é um i3, um i7, com 64 GB de RAM DDR4. Tá? Então, uma super máquina, né? 6ª geração de processador. Tá? Então, aqui, ó, ele roda tranquilamente AutoCAD, né? Tanto o AutoCAD quanto o 3D também roda tranquilamente sem travar nada. Tá? E, além de tudo isso, você ainda tem os slots que você pode aumentar mais memória, que é o que essa máquina desktop permite, tá? E ele fica em conta, assim, entre um notebook e o desktop, essa configuração fica mais barata para o desktop. Lógico que essa máquina aqui ela é um pouco mais cara, porque é 6ª geração, i7, então vai sair no torno aí pelo menos uns 5 mil, 6 mil para cima. Na manutenção, quem ganha? Desktop também. Por quê? Quase todo mundo já se aventurou a abrir o gabinete do seu computador, né? O mesmo não acontece com o notebook. Eu já fiz isso. Meu notebook deu problema e eu resolvi me aventurar, né? Porque eu fiz um curso de hardware, então eu sabia fazer a manutenção do desktop. Resolvi fazer um notebook. Então, você viu o que deu. Eu não consegui fechar ele de volta. Limpei tudo, porque ele estava travando. A placa de vídeo e tudo mais falava que se você limpar lá os conectores e tudo mais, ela volta a funcionar. Não consegui fechar a máquina. Até hoje ela está aberta. Os parafusinhos não encaixam mais e eu perdi a minha máquina. Mas eu já estava dando problema mesmo, já tinha um tempão. Mas, enfim, se você não souber manusear, você vai arrebentar a sua máquina, vai acabar com a sua máquina. Então, o que acontece? Na manutenção, a gente tem muito mais oferta do lado de desktop. Então, você consegue uma assistência técnica mais barata, mais em conta para o desktop, porque tem muita procura. Então, você consegue dar uma sapeada nos preços, tá? Então, olha lá. Isso significa não só que o próprio dono tem mais facilidade, tem mais dificuldade de corrigir, limpar ou turbinar a máquina, no caso do notebook, né? Significa que a assistência técnica especializada para o notebook também é um pouco mais caro. Os técnicos de computadores de mesa também são mais numerosos, o que acaba barateando a mão de obra, que eu falei para vocês. Então, como tem bastante demanda no computador de mesa, então acaba saindo mais barato e é mais fácil de limpar, né? Além disso, os desktops têm vida útil média maior do que o notebook. Por quê? O notebook fica aquele negócio, né? Você pega o notebook, na verdade o notebook ele foi criado para você utilizar ele
numa plataforma, né? Tipo uma mesa, né? Não no colo. Então o pessoal coloca o computador, o notebook no colo e fica lá teclando e comendo. E, por exemplo, estica o fio, né? O do carregador, né? Fala, seu Marcos. Então, professora, a senhora estava falando aí, já acabou respondendo minha pergunta. O quê? Da questão da manutenção, né? Que além do uso dos notes, assim, sem tanta regra, né? Porque é mais fácil de levar e tudo. Uhum. Ainda nos computadores de gabinete, se o problema for na placa-mãe e a configuração do computador for muito boa e for off-board, né? Ainda dá para trocar a placa. Sim. No caso dos notebooks, é bem mais difícil isso acontecer. É Já muito condena e já difícil. troca o notebook. É. Às vezes você vai fazer uma manutenção no notebook e ele fala assim para você, eu preciso trocar a placa de vídeo. Tudo bem, mas não é só a placa de vídeo, é a placa-mãe inteira, né? Então, tipo assim, seu É, notebook vai sair quase o preço de um novo. Então, compensa você comprar um novo do que você trocar a placa e às vezes nem funcionar. é. Já aconteceu comigo, o conector do cabo de energia, entendeu? Então, tipo, eu pedi para fazer a manutenção, o técnico foi lá, porque era Asus, né? Eu pedi eu compro da Asus, então deu probleminha lá de tanto, sabe aquele negócio de ficar, leva para lá, leva para cá, põe no colo, aí o conector começou a falhar. Então, quebrou a solda do negocinho. Então, eu pedi para Uhum. fazer a troca, ele falou que tinha que trocar aquela plaquinha inteira. Então, o que Ó, aconteceu? Trocou, porém, ficou dando problema ainda. Então, tipo assim, eu paguei R$ 350 na época e daí não deu certo. Perdi o notebook também. Esse que eu abri, entendeu? uhum. Tá? Então, assim, no caso, na parte de manutenção, ainda o desktop está ganhando. No preço, como eu falei para vocês também, o desktop ganha também. Por quê? A performance e o preço favorece esses computadores de mesa. Por quê? Os dispositivos portáteis com as mesmas especificações de um computador de mesa são mais caros. Isso significa que se você precisa de uma máquina muito poderosa, você vai gastar menos investindo no computador de mesa. Se o seu ponto de partida for o preço, o desktop tradicional de 2.000 terá a configuração melhor do que o notebook com o mesmo valor. Tá? Então, por exemplo, você consegue comprar uma máquina mais ou menos por 2.000 do que você fosse comprar uma máquina inferior no quesito de notebook, entendeu? Então, no caso, entre comparação de preço, computador de mesa ganha, tá? Se a pessoa souber montar, sai mais barato ainda, né, professor? Muito mais Comprar os barato componentes ainda, separados. com Meu filho fez certeza. uma cotação aqui, eu não sei te especificar qual é a máquina, mas vai ficar em torno de uns 2.000 uma máquina para trabalho, para poder programar e tudo mais. Uhum, exatamente. Eu tenho uma máquina que eu montei, que eu pedi para montar quando eu fazia curso, em 2007. Essa máquina está comigo até hoje. Top, tranquilo. Só que assim, né? Você não consegue colocar, porque antes era o Windows XP, então as memórias ali só iam até a DDR2 na época, né? Então não Uhum. tinha capacidade para DDR3, DDR4, então a máquina está encostada. Porém, nunca deu problema. É uma máquina excelente, porém só fica no Windows XP que não tem mais atualização. É. Gente, ó, nossa aula vai ficar aqui no slide 10, tá? Então daí, na semana que vem, a gente continua falando sobre isso. Lembrando que esse arquivo aqui, ó, vou tirar o print dessa tela e vou mandar já para vocês. A gente vai, eu vou mandar para vocês esse arquivinho, tá? Para que vocês possam acompanhar também. Deixa eu marcar lá. Paramos aqui na turma 10. E aí, semana que vem, a gente continua falando desse assunto, certo? Ok. Alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando também ou trazer para a próxima aula, tá? Para a gente se eu puder tirar as dúvidas, para a gente poder estar conversando, ok?
Ok. Tá joia. Tá jóia, então. Gente, obrigada pela aula de hoje. Até semana que vem. Se cuidem, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem é só chamar. Tá Tá, bom, ok. obrigada. Boa semana a todos. Para vocês também. Ok, igualmente. Boa semana, boa noite. Tchau. Tchau.